Também está conosco ao vivo. Com ele, o assunto é o seguinte: a Polícia Militar está investigando um agente flagrado jogando spray de pimenta no rosto de um homem preto que já estava imobilizado. Foi durante uma abordagem aqui em São Paulo. Renan Fiuza, nos conte quais são as atualizações, por favor, desse assunto. Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você. Uma boa sexta-feira para os livers. A gente está acompanhando esse caso que viralizou nas redes sociais depois que o deputado Renato Freitas postou, inclusive na escrita dele durante essa postagem, ele escreveu o seguinte: mais um caso abusivo do uso da força policial, onde a vítima chama a polícia e se torna o criminoso. Eu explico para vocês que vídeo é esse, para a gente entender o contexto. Esse homem que aparece nas imagens, ele segue, segundo a polícia ali durante a abordagem, não cumprindo algumas ordens simples da polícia, como por exemplo, colocar as mãos para trás. Ele não estava apresentando, no vídeo mostra, qualquer tipo de resistência ou sinal de que iria fugir. Nas imagens dá para ver o policial que está o abordando ali, ele já imobilizado, o policial com a mão no pescoço dele, quando num determinado momento esse policial espirra spray de pimenta no rosto dele. Obviamente, o cheiro forte ali faz com que ele fique sem ar, passando a mão nos olhos. E aí, nesse vídeo, a gente consegue ouvir que ele fala o seguinte: eu não estou conseguindo respirar, eu quero respirar. Num determinado momento, ainda no vídeo, quem faz as imagens é o irmão desse homem negro que está sendo abordado em frente à casa dele. Bom, a mulher que é dona da casa, esse homem negro é o inquilino, a própria dona da casa fala: soltem ele, é um homem de bem, é um homem bom, soltem ele mais devagar. Portanto, a gente traz aqui a informação do que aconteceu. Foi uma confusão, o marido da dona da casa foi lá cobrar um aluguel. Segundo informações, esse aluguel já estava pago por esse homem. E aí eles discutiram. O marido da dona da casa teria ameaçado o homem com uma faca. Esse homem negro que aparece sendo aí atingido pelo spray de pimenta, foi ele, inclusive, que ligou para a polícia, chamando a polícia para que apaziguasse ali a situação. Só que durante a ação, os policiais agiram dessa maneira. Um pouco antes da gente entrar ao vivo, Elisa, a gente recebeu a informação que esses dois policiais militares que aparecem nessa abordagem policial foram afastados. Eu tenho aqui uma nota da Polícia Militar que diz o seguinte: a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta ou então excessos de seus agentes. A Polícia Militar pune com rigor aqueles que descumprem os protocolos da instituição. E aí eles prosseguem nessa nota. Assim que tiveram ciência dos fatos, tiveram inclusive acessos a essa imagem que foi divulgada, que viralizou, e também as imagens corporais dos policiais, eles iniciaram um procedimento interno de investigação para apurar a conduta desses policiais militares. As devidas medidas administrativas e legais cabíveis serão adotadas diante das irregularidades. Então a gente traz aqui o que acabou de chegar para a gente em primeira mão. A gente traz aqui no Live CNN que esses dois policiais que aparecem nas imagens nessa abordagem foram afastados. Obviamente agora haverá uma investigação interna para entender o motivo, o contexto dessa história. A gente tem um lado, portanto, que foi passado e repassado pelo deputado que viralizou esse vídeo, que esse homem teria inclusive chamado a Polícia Militar por uma desavença, uma confusão ali no pagamento do aluguel, e ele estaria sendo ameaçado pelo proprietário. Só que durante a abordagem, o policial, extremamente exaltado, como dá para ver nas imagens, age de uma forma um tanto quanto rude com esse policial militar, colocando a mão no pescoço dele, ele já imobilizado, sem esboçar nenhum tipo de reação, ou até mesmo queria fugir do local. E nesse momento, com a mão no pescoço desse homem, ele acaba soltando esse spray de pimenta que, infelizmente, quem já passou por uma situação similar sabe muito bem. A força desse cheiro é muito forte, você fica ali com falta de ar e esse homem fala: eu quero respirar, eu não estou conseguindo respirar, assim como corrobora a informação que aparece nesse vídeo da dona da casa falando: olha, calma, é um homem bom, é um homem de bem, solte ele. Ou seja, a gente segue agora acompanhando os desdobramentos desse caso que viralizou depois da postagem do deputado Renato Freitas, Então a gente segue acompanhando, sobretudo, o que vai acontecer
posteriormente à investigação policial. O fato é que a gente traz aqui no Live CNN, reitero, esses 2 policiais foram afastados do cargo, pelo menos por enquanto. Devolvo para você, Elisa. Essa imagem é tão forte, né, Renan Fiuza? Porque a gente está falando de uso de spray de pimenta, inclusive pela Anistia Internacional, tem todo o debate, né? Porque é considerado como uma forma de tortura a utilização de spray de pimenta. É um acessório, uma ferramenta de trabalho da Polícia Militar. Ele é amplamente usado, por exemplo, para dispersar aglomeração, para dispersar tumulto. Quando a gente vê nas imagens de uma manifestação, você vê ali que em muitos metros quadrados, o spray de pimenta é capaz de causar muito desconforto nos olhos, algo parecido com a pessoa sentir-se asfixiada. Eu estou falando em metros quadrados, ou seja, dissipado no ar, queimação nos olhos, queimação na pele e tudo mais. Você imagina, e reitero, é utilizado pela polícia, que é habilitada para usá-lo, e é uma ferramenta importante para muito tumulto e movimentos que podem causar ali problemas graves para as pessoas em volta, ou seja, para você conseguir dispersar algumas confusões. Vocês viram a distância com que esse policial atira ou aciona o spray de pimenta? Ele está aqui a 10 centímetros dos olhos dessa pessoa. O policial está usando para dispersar algum tumulto? Ou o policial está usando para conseguir imobilizar ainda mais alguém? Ou está usando de uma maneira vingativa? Qual seria a resposta? São interrogações que eu deixo aqui para vocês que nos assistem. Renan Fiuza, você contou para a gente que quem filmou isso foi o irmão do homem. É isso? O próprio irmão ou um parente que fez a imagem. Exatamente, Elisa. Esse vídeo, a todo momento, eu assisti ele na íntegra, justamente para traduzir para vocês partes e recortes do que a gente recebeu de informação. E esse vídeo mostra esse homem que filma dizendo ser parente, irmão do homem que está sendo abordado. Inclusive, em determinado momento, depois desse spray de pimenta, né, como você bem destacou, numa distância muito próxima, esse homem que filma, ele menciona o nome do abordado e fala: por favor, abra apenas as pernas e coloque a mão para trás. Só faça isso para que isso acabe. Então, a gente vê ali a proximidade do parentesco, né? A gente está tentando confirmar porque ele se identifica em um determinado momento nesse vídeo como uma espécie de advogado, porque depois, na continuação desse vídeo, outros policiais chegam. Na abordagem, a gente está vendo apenas 2 policiais, mas a sequência desse vídeo, a gente consegue contabilizar ali aproximadamente 5 policiais. E um deles vai para cima desse homem que segue filmando, disse inclusive que estava ao vivo nas redes sociais. Então, ele se identifica como irmão e pede inclusive para o homem negro que está sendo abordado para que simplesmente cumpra as determinações ali, nada além, né, disso, para que ele possa respirar, porque ele estava se sentindo asfixiado, Elisa. Terrível a imagem. A gente já volta a esse assunto com o Renan Fiuza.